Bom dia, paz do Senhor para todo mundo. Nós estamos começando mais um momento de reflexão na palavra do Senhor, nossa boa palavra. E hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre o reino de Deus, a verdade sobre o reino de Deus. E muita gente às vezes fica confuso, né? Muita coisa, muita gente falando ao mesmo tempo. E nós queremos aprender um pouquinho mais com a palavra do Senhor. Quero que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe, né, toda a sua forma, todo o seu jeito de viver. E eu quero neste momento compartilhar com você. Eu quero convidá-los a, a meditar comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, o verso 22, do 22, o verso 22 até o verso 30. Mas eu vou ler só, para nós ganharmos tempo, nós vamos ler só o versículo de 22 e 24, a 24. Percorria as cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E um disse ao Senhor: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão entrar. Amém. Se você tiver uma Bíblia perto, né, tiver condições de mantenha aberta para que você possa, né, para que possamos acompanhar juntos aqui esse momento de reflexão, podemos acompanhar, né, a aplicação, aprender junto com a palavra do Senhor e aprender no que Deus quer dizer, no que Cristo está dizendo aos nossos corações. Bem, todo dia que Jesus estava no norte, certo? Estava nas cidades do norte e caminhando para Jerusalém, não é isso? E Jesus foi muitas vezes questionado a respeito do reino. E sempre houve especulação em relação à obra de Deus, ao reino de Deus. E durante a caminhada, alguém, né, enquanto Jesus passava de uma cidade, de uma aldeia para outra, na caminhada, voltando para Jerusalém, alguém o questionou e fez uma pergunta muito interessante e que nos leva a meditar e a pensar seriamente sobre a resposta, né? Às vezes nós fazemos perguntas e com intenção, às vezes, até bem diferente daquilo que a resposta, a pergunta parece realmente, né? Parece realmente questionar. A questão que realmente fica aberta, fica um negócio assim, a pessoa às vezes pergunta uma coisa querendo receber ou querendo entender outra coisa. E então a pergunta aqui é muito interessante, ela nos leva a meditar e refletir profundamente sobre isso. Senhor, são poucos os que se salvam? E veja a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi bem simples, né? E ele reitera aqui, né, com algumas outras questões aqui que nós vamos comentando até o versículo 30. Para quem chegou aí agora, como a Rosângela, que eu sei que gosta de né, perseverar aí no texto, Lucas capítulo 13, de 22 a 30. Então preste bem atenção. Jesus respondeu o seguinte, em algumas versões está, porfiai por entrar pela porta estreita. Aí tem um ponto de vírgula, depois do ponto de vírgula ele continua, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E aí do verso 25 até o verso 30, ele faz algumas considerações que nós vamos, né, nesse pouco tempo que nós temos aqui, nós vamos enfatizar algumas coisas também. O verbo porfiar, que é o mesmo que esforçar, em alguns momentos podemos entendê-lo também como lutar no sentido de briga, né, com garra, para conseguir, para vencer, para atingir um objetivo, para atingir um alvo. E fica parecendo que muita gente às vezes confunde, acha que isso aqui, né, que nessa expressão Jesus está falando aqui, ó, que se você quiser ser salvo, você tem que se virar. E não é bem assim, não é isso que Jesus está falando aqui, né? Isso aqui não está tratando da salvação, nós estamos tratando do reino, né? Quando nós falamos de reino de Deus, nós estamos falando de domínio, né? Reino é domínio.
o domínio de Cristo sobre nós. E para que nós sejamos realmente participantes do reino de Deus, do reino de Cristo, do reino de Deus, tudo uma coisa só, não é? É interessante saber, né, o que muita gente, que muitos cristãos às vezes não entendem, é que se eu estou no reino, existe um monarca, existe um rei. Se existe um rei, o sistema de governo, né, a monarquia, a pessoa não faz do seu jeito, ela tem que fazer do jeito que o monarca, né, determina. As leis, as regras, vêm direto do monarca, do rei, daquele que está no domínio, aquele que está administrando, aquele que está controlando. E aí alguém pergunta, Senhor, e aí, como é que faz para ser salvo? Jesus não respondeu a questão de ser salvo, mas ele resolve responder o seguinte: tem que entrar pela porta estreita. Mas o que é essa porta estreita que muita gente fala e que às vezes não fica bem claro? Não é bem nítido essa questão aqui. Porque ele falou, olha, briguem ou esforcem, né? Ou faz tudo o que você puder para entrar pela porta estreita. E aí é o seguinte, ele completa o versículo 24 dizendo o seguinte, olha, e tem muita gente que vai procurar entrar e não vai conseguir, não vai poder entrar. Né? Primeiro nós vemos aí, mas então Jesus está limitando a questão do reino de Deus, a questão da igreja. Não, não é isso não, né? Não olhe, não entre por esse caminho não. O que nós queremos que fique claro é o seguinte, o que mais me preocupa, o que mais me chama a atenção neste texto é o seguinte, é que nós precisamos entender que nós precisamos ser obedientes, ou nós precisamos procurar entender o que Deus realmente quer de cada um de nós, porque muitas vezes estamos na igreja, mas nós não sabemos, não entendemos o que Deus quer. Me lembro que no domingo passado, quando eu ministrava na lição bíblica, eu falei sobre isso. Tem gente que está na igreja, mas ele não tem noção do que é ser um crente em Jesus Cristo, ele não tem noção do que é viver. Eu quero ser crente, mas eu quero fazer desse jeito. Não, a Bíblia, ela já determinou, a palavra de Deus determinou que nós temos que ser, como que nós temos que ter e como fazer. Então é o seguinte, Jesus falou assim, olha, para estar no reino de Deus, para fazer parte da obra de Deus, do reino de Deus, você tem que passar pela porta estreita. Então o que é a porta estreita? A porta estreita, ou o porquê da porta estreita também, podemos entender assim. A porta estreita, e aí nós entramos com o verbo esforçar ou porfiar, é o seguinte, é que quando eu passo por uma porta, duas coisas simultaneamente acontecem. Eu deixo um ambiente para trás e entro num novo. Por exemplo, eu estou aqui na minha salinha, no meu escritório, né? Num gabinete, né? No gabinete espiritual aqui na minha casa. Eu saí de um corredor, de um hall, né? Saí da sala, passei pelo hall, o corredorzinho que tem aqui na minha casa, e encontrei uma porta e passei por essa porta. Quando eu passei por essa porta, eu deixei o hall ou o restante da casa para trás. E agora eu estou nesse ambiente aqui que é o gabinete pastoral, que é o meu escritório. O que acontece? Quando quando um servo do Senhor passa pela porta estreita, ele deixa um outro ambiente, ele deixa um monte de coisa para trás. Eu deixei os outros cômodos da casa para trás quando eu passei pela porta do gabinete pastoral para estar aqui neste momento. É muito simples de entender. E não tem jeito, não tem humanamente nenhum jeito, não existe uma forma de eu estar aqui e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Nesse exato momento, quando nós estamos aqui reunidos um culto doméstico, eu não posso, se eu quiser estar aqui, eu preciso estar aqui neste momento. Não tenho como estar ali no hall, não tenho como estar na sala, em outros ambientes da minha casa. E tem muita gente que não parou para pensar nisso ainda. Se eu passei pela porta estreita, para que eu passe pela porta estreita, eu preciso entender que vai ficar um monte de coisa para trás.
E tem gente que quer, eu quero ser um crente de Jesus Cristo, mas ele quer continuar vivendo o mesmo sistema, o mesmo ambiente que ele vivia antes de ser um crente de Jesus Cristo. E isso não, olha, tem gente que até os sentimentos, né? Ah, mas o meu caráter é assim, eu fui formado assim, meu irmão, mudou. Se você passou pela porta estreita, que é a porta do evangelho, que é a porta da graça, se você entrou por Jesus Cristo, que é a porta, não tem como você querer, né? Meu comportamento aqui dentro, olha bem, é muito simples o que eu vou falar. O meu comportamento neste momento aqui dentro do escritório, ele é completamente diferente dos outros ambientes da minha casa. Por exemplo, se eu estiver na sala, ou assistindo TV, ou lendo um livro, ou fazendo qualquer outra coisa, é bem diferente do momento em que eu estou aqui, principalmente online. Não é? Se eu estou no meu quarto, por exemplo, as atividades que eu posso fazer no meu quarto é bem diferente da que eu faço aqui, nesse ambiente. E, aliás, tem coisas que eu faço em outros ambientes da minha casa que não dá para fazer aqui. Não sei se você está conseguindo acompanhar aí o meu raciocínio. O que eu quero deixar claro nessa manhã, de acordo com a palavra do Senhor, meu irmão, minha irmã, é que se você está agora no reino de Deus, as outras coisas que estão fora do reino de Deus não diz respeito a você. Não diz respeito a nenhum de nós. Não nos envolve, nós não podemos nos envolver nas coisas que o mundo oferece, nós não podemos nos envolver nas coisas, né, no nosso caráter, na nossa característica de vida, na nossa característica pessoal, não é mais a mesma coisa. Nós não podemos, nós temos que formar uma mentalidade agora, nós temos que ter a mente de Cristo. Nós temos que, o nosso perfil agora é um perfil de quem está na presença de Deus. Precisamos estar na presença de Deus legitimamente. Olha, porque eu sou um cristão, porque agora... Não, meu irmão, porque agora não. Agora, todas as coisas da sua vida estão voltadas para a vontade de Deus. Não estou falando no sentido de fanatismo, estou falando no sentido de santidade, no sentido de pureza, no sentido de comprometimento. E aí, Jesus, por que Jesus então usou o verbo esforçar? Esforçar para que eu seja salvo, eu preciso? Não. Ele já pagou o preço da sua redenção, ele já pagou o preço. Agora, o esforço que você vai fazer é o esforço dentro de você mesmo. A pergunta foi, Senhor, são poucos, qual é a quantidade de gente que vai ser salva? É muito ou pouco? Ele falou, não, isso aí não é da sua conta, isso aí não é problema seu. O seu problema, o seu serviço que você tem que fazer como a obra de Deus na sua vida, é porfiar por entrar pela porta estreita. Então vamos entender, vamos falar isso no populacho. O que você tem que entender é que agora você tem que lutar contra você mesmo para você viver o reino de Deus. Para que o reino de Deus seja algo concreto, algo real na sua vida, você tem que rejeitar, você tem que renunciar a você mesmo. Eu fico preocupado quando eu vejo crente chorando, reclamando, que eu estou vivendo solidão, porque eu fui desprezado, porque meu namorado me deixou, porque meu marido me abandonou, me trocou por outra, porque minha esposa me largou, foi embora. Meu irmão, a sua realidade de vida é outra, a nossa realidade de vida é outra. O que nós vivemos hoje, a verdade de Deus tem que entrar e dominar nossa mente e os nossos corações exatamente nesse sentido. O meu jeito de viver hoje não pode ser aquele jeito lamuriante, não pode ser aquele jeito de revolta, de ressentimentos, de traumas. Eu tenho que viver hoje uma vida para Deus. Passar por Cristo. Jesus é a porta estreita. O esforço que eu tenho que fazer contra a minha própria natureza para viver a vida de Cristo, para que eu seja absorvido pelos conceitos de vida em Cristo Jesus, o Senhor. Eu não posso viver mais uma vida como eu vivia antes de passar por esta porta. O meu comportamento hoje não pode ser o mesmo que eu tinha quando eu não estava sob o domínio. Olha bem, a pergunta foi aqui, o que Jesus falou é o seguinte, sobre o reino de Deus. Para que eu esteja no reino de Deus, eu tenho que abandonar o resto. As coisas que me dominavam, a carne, as questões do pecado, a pecaminosidade,
o que for característico do mundo, do inferno, do diabo, da carne, isso não pode me dominar mais. Né? Nós somos peculiares a Cristo, nós somos servos do Senhor, nós somos ovelhas do Senhor e nós temos que nos portar como tal. Tem crente, por exemplo, que ele vive uma vida e até a característica, até a aparência dele é de carnalidade, é de pecado. Ele se caracteriza como um pecador e não é bem assim. Neste reino, no reino de Deus, por ser um reino santo, por ser um reino no domínio de Jesus, ele tem então um monte de regras, não no sentido de legalismo, mas no sentido mesmo de domínio, Cristo dominando. Então uma característica é dele. O nosso jeito de ser é o jeito dele. A nossa forma de viver é a forma que ele nos ensina, a forma que ele transmite a nós. Eu fico olhando nas redes sociais, né, no Facebook, quando eu tenho um pouco mais de tempo, eu fico olhando, né, as coisas que são ditas, né, a manifestação das paixões carnais, de algumas delas como concupiscência, né? Tem gente que vive concupiscência, tem crente que não consegue firmar os passos, tem crente que não consegue viver uma vida, né? Uma vida de bênção, que é uma vida abençoada. O que é a vida abençoada? É ter dinheiro, é ter carro? Não. A vida abençoada é você estar em condições de ter uma comunhão verdadeira com o Senhor. Tem gente que se aborrece facilmente, tem gente eu sou um crente de Jesus Cristo, mas você não vê Cristo na vida dele, você não vê a graça de Deus manifestando nele. Então, quando Jesus diz que esforçai para entrar pela porta estreita, a porta estreita é Cristo, e quando nós entramos pela porta, quando nós passamos por Cristo, então nós passamos a viver no reino de Deus. E para viver no reino de Deus, nós temos que viver de acordo com a vontade soberana dele, conforme a vontade eterna, santa e perfeita dele. Não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu penso, porque humanamente não é. Por isso nós temos que ler a Bíblia, nós temos que aprender com a palavra de Deus, nós temos que aprender, né? Nossos louvores, as nossas adorações devem ser oferecidas a Deus como um sacrifício, né? Como ofertas de libação, como oferta, né, de manjares de libação. Tem que ser oferecida como uma oferta que agrada ao coração de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a agradar o nosso Deus. Precisamos aprender a viver uma vida de acordo com a vontade eterna e bendita do Senhor. Meu irmão, pare com esse negócio de pecar. O pecado não vale a pena. A vida de pecado não vale a pena. Pare de sofrer. Tem gente que sofre de graça. Tem gente que tem uma vida difícil de graça. Por que de graça, pastor? De graça porque ele sofre, porque ele não toma uma posição diante do Senhor. O Senhor já fez tudo por ele e agora ele não toma posição. Que posição é essa? A posição de começar a rejeitar a si mesmo. Tem gente que é amante de si mesmo. Amante de si mesmo, como o apóstolo Paulo falou a Timóteo. Tem gente que é amante de si mesmo. Ele ama a vidinha pregressa dele. Ele ama a vidinha de apaixonado. Ele ama a vidinha dele de ficar lembrando, chorando. Porque meu namorado me deixou, porque meu marido foi embora, porque eu perdi meu emprego, porque eu estou desempregado, porque eu ganho pouco. Aquele monte de reclamação, tem gente que ama isso. Meu irmão, enquanto você estiver preso nessa ideia, nesses conceitos, você não vai poder prosperar, você não vai poder crescer, você não vai poder caminhar. Tem gente que tem tudo para ter uma vida próspera, abençoada, e às vezes até financeiramente é uma pessoa que cresce financeiramente, que desenvolve. Talvez há um projeto de Deus para a vida dele para ele crescer, mas ele não cresce. Ele se apega muito mais ao negativismo, às coisas negativas da vida, do que às coisas que podem fazê-lo crescer, desenvolver. Né? Às vezes é uma coisa que poderia levar a pessoa a um estágio de vida muito maior. Às vezes fica preso no relacionamento lá do passado, porque meu marido me deixou, ou porque o meu namorado me deixou, e talvez perdendo no presente, por causa do apego ao passado, perdendo o presente, as manifestações graciosas da bênção de Deus para a vida. Meu irmão, sempre é tempo de começar no Senhor. Sempre é tempo de viver no Senhor. E quando nós passamos pela porta estreita, primeira coisa que acontece, nós passamos a usufruir dos bens de Deus, dos benefícios graciosos do Senhor. Tem crente que tem dificuldade para orar, porque quando ele começa a orar,
Vem aí, parece uma enxurrada de negativismo. Senhor, não sei como é que eu vou fazer, Senhor, porque eu não estou aguentando mais. Ah, Senhor, porque eu não aguento mais meu marido. Ah, Senhor, porque eu não aguento mais namorado, porque eu não aguento mais a esposa. Mas, Senhor, os meus filhos vão me deixar louco. Não vai, não. Vai te deixar louco porque você se apegou ao passado, meu irmão. Desenvolva. Desenvolva nos seus relacionamentos, desenvolva na sua vida social, desenvolva na sua vida financeira, desenvolva, faça alguma coisa para mudar. Pergunte ao Senhor, tenha consciência de Deus, busque para você mudar, para mudar. Muitas vezes nós achamos que para mudar eu tenho que, as pessoas que estão ao meu redor têm que mudar. Não, quem tem que mudar é você. Não é? Ah, para meu casamento melhorar, a minha esposa tem que melhorar. Não, eu é que tenho que melhorar. E eu melhorando, eu vou exercer influência sobre a vida dela e vai chegar um momento que em Cristo ela vai sentir que ela precisa mudar. Nos nossos relacionamentos na igreja, a mesma coisa, nos relacionamentos, né, no geral, na minha empresa onde você trabalha, onde nós trabalhamos. Ah, mas o meu patrão é muito chato. Mude, nós precisamos mudar. E a pessoa que não aceita mudanças, as pessoas que não aceitam mudanças, elas vão ficar paradas e vão ficar para trás. Primeiro, elas ficam estagnadas, paradas no lugar onde estão. Depois elas vão ficando para trás. Porque o mundo anda, o mundo gira, o planeta está girando o tempo todo. O momento de rotação acontece o tempo todo. São 24 horas e 6 minutos. Se você ficar parado em um único ponto da sua vida, você vai deixar de ser abençoado, de conhecer novos mundos, de conhecer coisas novas. E no própria vida espiritual, você vai deixar de experimentar o mais de Deus. Temos que buscar o mais de Deus, como temos que viver em novidade de vida. Jesus falou assim, olha, muitos procuraram entrar e não vão entrar, sabe por quê? Porque, eu vou explicar por quê, Jesus dá algumas razões aqui a partir do versículo 25, só para encerrar aqui, né? Porque não adianta depois que passar, você estar fora, e bater na porta e querer as bênçãos que estão dentro. Então preste bem atenção, um conselho de amigo. Se você quer ser abençoado por Deus, você precisa estar dentro do reino de Deus. Dentro do reino de Cristo. Jesus é o soberano, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, e ele domina o reino de Deus. Então você precisa passar pela porta estreita. E ele está falando aqui no verso 25 até o 30 seguinte, não adianta bater na porta. Você não passou. Se não passou pela porta, fala, eu não te conheço, não sei de onde você veio. Meu compromisso é com quem está dentro. E você não passou pela porta. Você não entrou. Você achou mais bonito, mais interessante a porta larga. Esse texto não está diretamente ligado ao outro texto, mas o respaldo, né, tem um respaldo espiritual nisso. Você não passou pela porta estreita, você não passou por mim, Jesus falando. Você não passou por mim, meu irmão, não adianta, você vai batendo. O negócio não é bater, é passar. O verbo não é bater na porta para receber os benefícios do reino. É você. É por isso que eu tenho problemas com campanha. Ah, fazer campanha de saúde, de libertação para abençoar. Pera um pouquinho. Não é fazer campanha de libertação, é você passar pela porta e participar. Porque quando você passa pela porta, você se torna um participante do reino de Deus. E como participante, você começa a usufruir dos bens eternos. Tem gente que está na igreja. Domingo eu falei isso na escola dominical. Tem gente que está na igreja e não se envolve com nada. Né? Vai na igreja às vezes apenas como espectador. Né? Vai lá, canta a hora, mas não sente nada. Entra vazio, sai mais vazio ainda. Entra ruim, sai pior. E o problema não é a igreja, não, o problema é você. É você que tem que mudar. Como assim mudar? Passar pela porta estreita para participar do que está dentro. Se você não entrar, você não tem direito. É só os filhos que têm direito. Se você não entrou, você ainda não foi adotado como filho. Então não adianta bater na porta, Senhor, não, eu não respondo. O que eu posso falar para você é que eu não sei quem é você. Você não foi adotado, você não foi admitido no reino de Deus. Aí no verso 26, mas eu já orei, né? Eu tenho comido na sua presença. Olha, falar de Jesus é uma coisa, agora viver Jesus é outra. Falar que eu sou crente, todo mundo pode falar, até o diabo é crente. Agora eu quero saber se você está vivendo Cristo. Não é vivendo só os conceitos da igreja, da denominação, não. É vivendo os conceitos de Cristo, porque a denominação depende. As nossas denominações, para serem abençoadas, ela precisa que eu esteja vivendo Cristo. E às vezes não estou.
Verso 27. E ele responderá de novo. Olha bem, no versículo 25 ele respondeu, né? Não sei de onde você vem. Agora no versículo 27 ele fala assim, eu não sei de onde vocês vieram. Eu não te conheço, não sei de onde você veio. Apartai de mim, porque você ainda continua praticando iniquidade. Porque aí vem o milagre. O milagre. Quando nós passamos por Cristo, que é a porta estreita, nós somos purificados. Só pode participar do reino quem está no processo. Foi purificado o pecado original e está sendo purificado agora para viver uma vida em Cristo. A pergunta que não quer calar. Você tem vivido uma vida em Cristo ou você tem vivido a experiência do outro? Ah, eu estou na igreja porque a igreja é agradável. Eu estou na igreja. Ah, não estou na igreja, mas eu não participo de nada não, porque eu não tenho tempo. Ah, é? Ah, não estou não, porque eu não gosto de participar de ministério. Eu gosto de entrar, participar do culto, ouvir e ir embora. Ah, é? Você não entrou. E Jesus termina no verso 28 a falando, olha, preste bem atenção nos versos 28, 29 e 30 para encerrar. Olha, no verso 27 ele falou, olha, sai fora. Tem compromisso com você não. Não quer passar pela porta? Você está fora. E aí fora tem choro, tem ranger de dentes. Olha o sofrimento. Fora de Cristo é um sofrimento generalizado. E quando vocês virem, está falando para quem está fora, né? Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e você lançado fora, vocês vão ver Abraão, Isaac, Jacó e os profetas no reino de Deus. Mas vocês vão ficar fora. Vocês vão ficar do lado de fora. Não passaram pela porta. E aí Jesus deu profetizou aqui, deu uma mensagem profética no verso 29 que apavora. Porque muitos virão do ocidente, do oriente, do norte e assentarão na mesa, no lugar que você deveria estar sentado, no reino de Deus. Irmãos, preste bem atenção, isso é muito profundo. Não passar pela porta deixa a pessoa distante de tudo o que ele poderia usufruir na presença do Senhor. Quando ele falou no verso 28 aqui, olha, quando vocês olharem para o reino e ver os patriarcas, os profetas no reino de Deus, e vocês verem a operação de Deus na vida de todo mundo que estiver ali, vocês vão ficar apavorados. Nós estamos vendo hoje gente apavorada. Né? Gente que já frequentou a igreja, gente que vai à igreja, gente que está lá assistindo lá na igreja, mas que a vida dele não muda em nada. E ele falou, olha, tem mais. E tem mais gente vindo, e tem gente que você nunca imaginou que viria e vai sentar no lugar que você deveria estar sentado. Não que no reino de Deus, né, não tem lugar para você. Não é nesse sentido, não. É no sentido que no momento que você, a bênção que recairia sobre a sua vida, não vai recair e outro vai receber no seu lugar. Irmãos, isso é triste. Nós temos que atentar para a palavra de Deus. Nós temos que pensar isso. Nós temos que levar a sério a nossa vida com Deus. Passar pela porta estreita é a única saída, é a única solução. Não pense, não tente outra coisa, não tente outro meio de vida a não ser em Cristo Jesus, o Senhor. Eu quero orar com você nesta manhã. Espero que você tenha entendido a palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração nesta manhã. Amém? Deus, obrigado porque ao meu coração o Senhor falou. Eu quero que o Senhor continue falando, fortalecendo, agraciando, dando a entendimento da tua palavra, dando sabedoria dos céus. Senhor, abra a mente e o coração dos que ouvirem, Senhor, esta palavra, esta nossa boa palavra, mostrando ao Espírito Santo a necessidade de passar por Jesus, de entrar para o reino do Senhor, porque as bênçãos do Senhor têm recaído sobre nós, e nós temos sido abençoados de todos os jeitos e formas. Senhor, nessa manhã eu quero abençoar, quero ministrar sobre a vida, sobre o coração de cada um, dando saúde, dando graça, Senhor. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão dos teus filhos. Nós oramos e te adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Olha, hoje nós temos lá no nosso templo, orando com o pastor, não fique em casa, não perca tempo, não é? E eu espero você novamente na quinta-feira, que a bênção e a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, que você seja verazmente abençoado. Mas não se esqueça, você precisa ser participante, né, das coisas no reino de Deus. Que Deus abençoe. Até quinta-feira, se Deus quiser. Para a turma da igreja aí, até hoje à noite, na boa, orando com o pastor.